Amazônia. Todos nós já sabemos de sua imensidão, da sua incrível biodiversidade, da importância ecológica de sua floresta e de seus rios e das ameaças que o desmatamento e os incêndios representam. Mas além dessa fachada, o que será que realmente entendemos sobre esta região que é quase 2 vezes maior do que a União Europeia? Com a chegada dos colonizadores europeus, a ocupação do continente sul-americano organizou-se em torno das frentes de colonização. Foi assim que, progressivamente, foram construídas as várias regiões e, mais tarde, os países como hoje os conhecemos. Mas esta dinâmica de colonização só chegou às terras da Amazônia em meados do século XX, em cada um dos 9 países amazônicos. Por iniciativa dos diferentes governos, com suas políticas de criação de estradas, grandes projetos e distribuição de terras, as ondas de migração foram se sucedendo, cada vez maiores e mais intensas. A partir deste movimento inicial, logo se firmaram as especificidades sociais, ambientais ou econômicas que seriam determinantes para a evolução das frentes de colonização. Cada um seguia ou inventava sua própria trajetória de desenvolvimento. Hoje em dia, a Amazônia, longe de ser uniforme, é uma região heterogênea. Ela esconde um mosaico cheio de contrastes, formado por territórios em construção, moldados por seus habitantes, os quais, por sua vez, desenvolvem seus espaços de vida em torno de estradas, rios, cidades, bacias agrícolas e maciços florestais. Não se pode compreender esta região sem se levar em conta a variedade de seus territórios e a diversidade dos modos de desenvolvimento. E a ciência, graças ao seu entendimento dessa diversidade, desempenha um papel estratégico no acompanhamento dos habitantes e de suas instituições rumo a um desenvolvimento territorial sustentável, contribuindo assim para a preservação desses ecossistemas florestais de importância mundial. É o que vem fazendo a cooperação francesa já há décadas, que, com o apoio da Embaixada da França no Brasil, viabiliza as atividades de pesquisa de grupos franco-brasileiros compostos de instituições francesas, como o CIRAD, e brasileiras, como a Embrapa e as universidades amazônicas. Em parceria com organizações da sociedade civil local, esses grupos produzem conhecimentos e soluções para o desenvolvimento de agriculturas inovadoras e de territórios sustentáveis em diversas regiões da Amazônia. Nós acompanhamos os habitantes de 3 territórios da Amazônia brasileira a fim de saber mais sobre a colaboração deles com estas equipes franco-brasileiras de pesquisadores. No município de Paragominas, cuja área total equivale a 2/3 da Bélgica, coabitam a tribo indígena Tembé, que protege seus recursos florestais, e pecuaristas e agricultores que, instalados um pouco mais longe, estão melhorando os seus pastos ao mesmo tempo que restauram zonas de mata. Em Santarém, na região central da Amazônia, organizações de trabalhadores rurais procuram reforçar a agricultura familiar e promover um método de produção que respeite o meio ambiente contra a expansão do cultivo de soja, que requer grandes extensões de terras agrícolas para se desenvolver. Nas ilhas do arquipélago de Bailique, jovens produtores que criaram uma cooperativa para valorizar mais a venda de seus produtos florestais receberam a visita de outros jovens do Pará para compartilhar experiências. Eles têm um objetivo em comum: encontrar soluções para preservar uma cultura alimentar e, com ela, obter uma renda justa. A reserva indígena do Alto Rio Guamá fica no coração do último grande maciço florestal da região. Ela estende-se por 3 municípios. São 93 mil hectares a leste do município de Paragominas. (1.500 habitantes vivem neste território vasto e precioso, reunidos em cerca de 15 aldeias, todas da tribo Tembé. Ainda que a reserva seja protegida pela Constituição brasileira, as comunidades Tembé permanecem vulneráveis diante da pilhagem dos recursos naturais e da insegurança alimentar.
cada dia a gente tem o contato com grandes invasores, né, de madeireira ilegal que acaba invadindo o nosso território, a entrada de pescadores também, que faz a pescaria ilegal, e vários outros meios, né, como caçador. Val Santa é presidente da Associação das Mulheres Indígenas de Gurupi. Elas se reúnem todas as semanas para criar suas peças de artesanato e perpetuar suas tradições. Que é o nosso urucu, que nós utilizamos na nossa comida tradicional, nos nossos pratos tradicionais. Ele também serve para nós se pintar, para nós também em busca do nosso direito, defender o nosso território. Ele representa, né, como vocês podem ver, representa o vermelho, que é o sinal de resistência de nós indígenas. Então a gente também usa nas crianças para que elas também venham aprender na prática como é a luta indígena, porque eles também são o nosso futuro, né? A Associação das Mulheres Indígenas foi criada há 4 anos. Ela permite à comunidade informar as autoridades e exigir a intervenção das forças de segurança contra as invasões do seu território. Nossa liderança, até os nossos guerreiros, eles já faziam esse tipo de pedido, né? O próprio IBAMA, Ministério Público Federal, só que eles custavam muito responder. E nesse intervalo deles não dar uma resposta, os invasores continuavam dentro do nosso território. Então, através da associação, como é uma associação jurídica, a gente tem mais peso, né, de pedir isso e a gente ter resposta de forma mais rápida. Graças à venda do seu artesanato, estas mulheres conseguiram angariar fundos e comprar equipamentos para uma equipe que garante a vigilância da reserva. Cerca de 20 jovens indígenas, chamados Guardiões da Floresta, se juntaram para fazer rondas de vigilância e coletar provas das invasões. Val Santa, na qualidade de presidente da associação, é uma das raras mulheres que pode acompanhá-los no terreno. Põe a quebrar umas folhas aqui de guarimã, né, para nós sentar aqui. Qualquer sinal da presença de invasores é fotografado para sustentar as denúncias feitas pela Associação das Mulheres Indígenas. A gente encontrou aqui uma plantação de maconha, né, dentro da reserva, né. Foi destruído tudinho, foi cortado, né, por nosso guardião. A gente não vai lá porque tem medo de entrar em conflito, né, com eles, que são traficantes, né, que plantam isso aqui, então eles têm armamento pesado e a gente não se arrisca, né, devido ao conflito, né, porque eles têm arma pesada, né, aqui. Recentemente, os próprios guardiões também se muniram de uma arma, desta vez tecnológica, para evitar o confronto. Eles aprenderam a usar drones, tecnologia preciosa para a observação e uma melhor vigilância do território deles. A gente com o drone desse daqui, a gente sabe o que tem mais na frente. A gente vê essa floresta assim de cima, né, que é uma floresta bem fechada, tem bastante árvore, onde os pessoal ainda não chegaram. A presença do drone no céu tem um efeito dissuasivo para os invasores. As fotos e os dados de GPS constituem provas jurídicas válidas para denunciar as invasões e exigir a proteção da terra deles, conforme estipulado pela lei brasileira. Preservar a reserva e as aldeias nela presentes é de importância capital para a comunidade. René Pocá é pesquisador do CIRAD. Ele visita as aldeias Tembé regularmente para acompanhar os projetos de desenvolvimento dos indígenas. Um dos projetos de pesquisa de René oferece auxílio para a implementação de uma plantação mecanizada em um terreno inculto, porém de solo fértil, o que permitirá cessar nas operações agrícolas o uso do fogo, que todos os anos ameaça provocar incêndios florestais. Bom, a gente chegou aqui no espaço, né, onde a gente pode analisar aqui o local. Seria tipo aqui, né? Uhum. Legal. Aí também porque não tem muitas árvores grossas, como pode observar, tem eu creio que dá, né, do maquinário
então já vai diminuir muito o trabalho que a gente ia terminar durante 2 meses, em questão de 1 semana, ou então até 3 dias a gente já tem aquele local preparado. Aqui, essa terra aqui, onde a gente está, ela é boa para mandioca. Mandioca com certeza vai dar certo, né? Mas ela é boa também para outras plantas, para árvores principalmente. Ela vai também oferecer em grande quantidade a mandioca, a plantação da melancia também para as comunidades, que a gente pode estar até levando para as aldeias também para vender onde não tem. A prefeitura está envolvida neste projeto agrícola. Ela garante o funcionamento das escolas e da enfermaria em cada aldeia. O respeito das terras indígenas é um elemento importante do desenvolvimento territorial. Ajudar e manter os povos indígenas na reserva também contribui para a proteção da floresta primária que os cerca, o que é tão indispensável para o modo de vida deles. Si cette forêt disparaît, la tendance qu'on observe depuis de nombreuses années dans toutes les zones déforestées va s'accentuer, à savoir des saisons sèches de plus en plus sèches avec des risques d'incendie de plus en plus fréquents et des pertes de biodiversité. A região que fica do outro lado do município já foi maciçamente desmatada para o desenvolvimento da pecuária. Durante décadas, o fogo era a única ferramenta gratuita para a formação de pastos na floresta e a eliminação de ervas daninhas. Mas o fogo acabou esgotando o solo, que perdeu todos os seus minerais. Jaqueline de Carvalho Peçanha foi encarregada das questões ambientais na prefeitura. Ela vem trabalhando há vários anos para mudar a trajetória desse território e mostra que a pecuária pode ter um impacto positivo e sustentável na Amazônia. Pode vir reto. Ela deu início a essa transformação nas terras que herdou do pai e hoje, com a ajuda do CIRAD, ela está trabalhando para revitalizá-las. O ano passado a gente começou o projeto e começamos o projeto com poucos recursos, né? E pouquíssimo conhecimento, aliás, nenhum no caso, né? Eu aprendi que, na verdade, eu posso ser várias coisas, advogada, administradora, gestora, mãe e também posso ser produtora. Eu lido com essa terra pensando na minha família, nos meus filhos, né? Nessa geração que vai estar vindo. As pequenas árvores, folhas e arbustos que ainda subsistem são cortadas com um arado de discos e deixadas ali mesmo, no solo, para formarem a matéria orgânica da qual a terra carece. Tá vendo essa camada aqui de palha? Essa aqui é a saúde do solo. Protege do calor, protege do impacto da gota d'água, protege da erosão. E quando vai vir a temporada de chuva, isso aí tudo vai se decompor, como se fosse numa mata, igual a folhagem da mata, lá, e vai virar uma adubação. Então, você tem uma reciclagem de nutrientes, né? Daqui a alguns meses, as sementes poderão finalmente ser semeadas para dar uma nova vida a estes pastos. Ajudar as novas gerações de criadores de gado a revitalizar a terra significa dar a eles meios para que não sejam obrigados a vendê-la a fundos financeiros estrangeiros, cujo único interesse é a rentabilidade. Para muitos criadores, a terra é muito mais do que isso. Ela é o patrimônio familiar. Na década de 1960, o governo distribuiu lotes de terreno para desbravar as centenas de milhares de imigrantes que se mudavam para cá em busca de uma vida melhor. Era uma maneira para o governo brasileiro de povoar o imenso território da Amazônia e explorar o seu potencial agrícola. Dilson de Carvalho, o pai de Jaqueline, participou desta grande onda de colonização. Ele chegou na Amazônia com somente algumas cabeças de gado e hoje é proprietário de 3 grandes fazendas. Devo a obrigação à Amazônia, até a morte chegar. A pecuária, ela tem que gostar de pecuária porque está no sangue, né? Eu gosto muito. Eu acho que sem pecuária eu não vivo, não. E eu sou analfabeto, eu só sei escrever meu nome. Abrir mão disso simplesmente jogando fora, a gente estaria abrindo mão da própria vida, né? Da nossa própria vida, das nossas próprias origens e de toda a história disso, né? É muito difícil, é muito caro você manter isso. Então você tem que ter muito mais eficiência produtiva.
Essa busca pela eficácia fez com que muitas fazendas se tornassem verdadeiros modelos de desenvolvimento sustentável. Para o Cerrado e para a Prefeitura, elas são a prova de que uma Amazônia diferente é possível. Vinícius Escaramuça também assumiu a administração da fazenda do pai. As práticas de produção que ele adotou desde então poderiam verdadeiramente mudar a face das regiões mais desmatadas da Amazônia. São 11, 12 anos mais ou menos que nós vemos trabalhando com essa pastagem, né? Vinícius desloca a manada regularmente de um pasto para outro, graças a um sistema de cercados. Ele controla a altura desse capim, chamado capim mombaça, para que a manada possa consumi-lo no ideal entre 50 e 80 centímetros. Neste estágio do seu crescimento, o capim atinge o melhor nível em matéria de nutrientes e de digestibilidade. As folhas ainda não estão fibrosas com o sol. Deste modo, o sistema digestivo dos bovinos secreta menos bactérias para digerir as fibras. E são justamente essas bactérias que produzem gás metano e contribuem para o aquecimento global. Tem um tempo de descanso dos pastos para que possa haver essa rebrotação do mombaça, né? Que ele possa consumir isso daqui, né? De maneira geral, eles vão ficar nessa época, ficar 15, 16 dias descansando, produz esse capim, aí os animais retornam para esse pasto para ver o consumo do pasto. Toda a fazenda é dividida em piquetes, né? Em parque pequeno, para poder pôr o gado, tirar gado, pôr o gado, tirar gado. A gestão sustentável dos pastos permite não só alimentar melhor os bovinos e reduzir as emissões de metano, como também aumentar a área de mata da fazenda, graças ao reflorestamento de certas zonas. Todas elas nós abandonamos. Aí a floresta volta. A floresta volta automaticamente. 10 anos voltou tudo. A fazenda utiliza somente aquelas zonas em que o solo é mais fértil. Com o abandono de zonas menos propícias ao cultivo do capim, a floresta se recompõe no período de alguns anos, evitando assim a erosão do solo. Hoje a legislação exige que tenhamos 50% de floresta numa propriedade. Na verdade, nós temos muito mais floresta com a restauração florestal. E o que a gente quer no município de Paragominas é disseminar esse conceito através da construção de políticas públicas que incentive essa dinâmica. Massificar, fazer com que isso chegue ao maior número de produtores possível. Paragominas, que por muito tempo foi conhecida como a capital da madeira, está se transformando em um modelo para as regiões pecuaristas da Amazônia, com a restauração de paisagens, o desenvolvimento de setores de atividade responsáveis e o apoio ativo que vem prestando à sua população indígena. O município, com a ajuda da cooperação científica franco-brasileira, traçou a sua trajetória favorecendo as sinergias entre a pecuária e a preservação e restauração da natureza. Mas em outros territórios, estas sinergias ainda custam a acontecer. Situada no encontro dos rios Tapajós e Amazonas, a 800 quilômetros da desembocadura, a região de Santarém tornou-se o novo alvo do agronegócio da região central amazônica. O seu porto industrial, inaugurado em 2003, permite exportar a soja diretamente por vias fluviais até os Estados Unidos, a Europa ou a China para virar ração para gado. A posição estratégica de Santarém e suas terras argilosas muito férteis atraíram os produtores de soja, que não param de ganhar terreno e adquirir grandes espaços. Em menos de 20 anos, foram implantados 80 mil hectares de grandes culturas. O avanço dos campos de soja ameaça hoje milhares de agricultores que alimentam a metrópole de Santarém, garantindo a soberania alimentar da região. Deusilene tem 24 anos. Ela é a terceira geração de agricultores da família. Deusilene já está lutando há vários anos contra o impacto da soja para os pequenos agricultores
engajada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O meu maior objetivo é defender o nosso lugarzinho que a gente vive, a nossa área de trabalho. Assim como a gente tem que proteger essas nossas plantações dos insetos, dos bichinhos, a gente também tem que proteger a nossa terra, né? Dos grandes que vêm querer invadir, querer acabar com tudo, né? A soja hoje ocupa mais da metade das terras agrícolas. Durante o avanço esmagador dos campos de soja, muitos pequenos agricultores venderam suas terras e abandonaram a profissão. Aqui a gente pode ver aqui atrás dessas bananeiras, a gente pode ver grande extensão de área de soja, de campo de soja, né? Que lá eles cultivam milho, depois cultivam a soja, mas é tudo o mesmo conjunto, né? Com a venda das terras, que as pessoas vendem suas terras para ir, vamos dizer assim, tentar uma melhoria na cidade, lá eles acabam ficando sem nada. Aqui na comunidade, o que a gente colhe, a gente planta. E o que a gente planta, a gente vai vender. Se não vender, a gente põe para o nosso próprio consumo. Mas a gente sempre tem algo para a gente comer. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as universidades de Santarém e de Brasília, o CIRAD e outras instituições francesas vêm há vários anos trabalhando juntos para analisar, no âmbito de um observatório socioambiental, o impacto do avanço da soja para a agricultura familiar. Existe essa zona aqui que está sendo assim pressionada por várias frentes, né, da soja. Então, isso está mudando as atividades produtivas, né, presentes no Planalto Santareno. Emily, Daniele e Mariana são pesquisadoras do observatório. Elas capacitaram os jovens e, entre eles, a Deucilene, para conduzir suas próprias pesquisas no terreno, fazendo perguntas aos agricultores ainda presentes. As respostas sobre a situação pessoal deles são gravadas por meio de um aplicativo de celular para calcular estatísticas. Os dados de GPS registrados pelo aplicativo permitem elaborar mapas para se entender a importância dos agricultores dentro das dinâmicas territoriais. Vocês têm os celulares para os questionários? Está indo tudo tranquilo? Está funcionando bem? É? Eu acho que nesse primeiro momento está indo tudo bem. Algumas dificuldades sobre a questão do tamanho das áreas deles, que tem dificuldade ainda de identificar em questão de hectare, de tarefas, então é mais questão disso. Estes jovens das comunidades rurais nasceram antes da chegada da soja e, à medida que foram crescendo, se viram confrontados a ela. Envolvê-los na pesquisa significa dar a eles ferramentas para que possam mudar a trajetória do território e vivenciar outra realidade. Ils se rendent compte du risque qu'il y a à ce que leur communauté, à ce que les terres soient vendues, à ce que leur communauté disparaisse. Ça les renforce en fait dans ce rôle de qu'est-ce qu'on peut faire ici pour changer les choses, pour mieux résister. Et donc voilà, c'est des jeunes qui aujourd'hui ont 20 ans, qui auront bientôt 30 ans et qui auront des arguments beaucoup plus forts pour défendre des actions et des politiques publiques qui font sens pour leur communauté. 18 jovens pesquisadores participam desta pesquisa de campo que abrange 62 comunidades rurais. Então, esta semana a gente vai fazer toda a zona, né, do início da Curuaúna, que a gente sabe que é uma zona bastante impactada já pela soja. A utilização maciça de pesticidas nos campos de soja provoca a fuga dos insetos, que se deslocam para as plantações dos pequenos agricultores nos arredores. Valmir de Souza cultiva milho, legumes e mandioca. É o agricultor mais antigo de sua comunidade. A plantação dele vinha sendo regularmente afetada sem que ele percebesse que tais alterações estavam relacionadas com a soja, inicialmente apresentada como uma promessa de desenvolvimento para a região. No tempo que nós plantava, que tirava camburões e camburões de feijão, ninguém tira mais. Que a folha, a praga come toda a folha e não dá mais nada. O inseto morava dentro do chão. A gente pensava isso, dentro do chão, mora dentro do chão, dentro do terreno onde estava o plantio. Aí plantava de novo e era do mesmo jeito e acabava desistindo e não plantava mais. Um campo de soja muitas vezes chega a atingir 1000 hectares ou mais, ou seja, o equivalente às terras de cerca de 50 agricultores familiares. Apesar da pressão que os operadores fazem para comprar as terras deles,
muitos desses agricultores ainda resistem. Já me ofereceram casa aqui, casa na cidade. Disseram que eu já tinha criado meus filhos tudo, já dava para descansar. Eu disse, rapaz, eu já estou descansando, rapaz. Eu tenho água e luz na minha casa já, rapaz. Mas eu não vou vender a minha para ele, não. Eu não vendo, embora que sofra o que sofrer. Porque eu já estou cercado. Eu acho que é de fundamental importância o nosso papel hoje. Se tivesse feito essa campanha, essa mobilização antes, talvez não teria avançado tanto. Acho que é daí que começa. Se a gente começar a ouvir, começar a planejar, começar a organizar as informações que a gente tem, eu acho que a gente consegue ficar mais junto e se organizar melhor para melhorar mais, né? Depois de meses de pesquisa no terreno, os jovens pesquisadores podem agora compartilhar os seus primeiros resultados diretamente com as comunidades de agricultores e elaborar, junto com eles, estratégias de resistência. 69% dos agricultores entrevistados se sente impactado pelo agronegócio de grãos. Quase a metade, né, dos nossos entrevistados se sentiram afetados também em relação à sua própria saúde e de saúde da sua família. E muitos mal-estar, muitas dores de cabeça. Por 19% das famílias, alguém sofre doenças crônicas, dores de cabeça, doenças pulmonares e câncer. Os números fazem com que os agricultores presentes tomem consciência da extensão do problema e da necessidade de se organizarem urgentemente. Em grupos de trabalho, eles analisam esses resultados e tentam juntos encontrar soluções. Cileuza Nascimento criou uma associação de agricultoras há 5 anos. Apesar de sua proximidade com os campos de soja, elas desenvolveram estratégias para que suas colheitas sejam afetadas o mínimo possível. O que despertou o interesse dos agricultores aqui presentes e merece ser visto de perto. Essas mulheres produzem alimentos saudáveis em harmonia com a natureza. Elas plantaram árvores ao redor dos campos delas para criar um escudo natural que filtra os resíduos de pesticidas que vêm desde os campos de soja até aqui, trazidos pelo ar. Para a gente trabalhar com agroecologia, nós somos obrigados a deixar a questão da barreira verde, dividindo o agronegócio da nossa agricultura familiar. A gente deixa essa barreira sem desmatar, sem mexer nesses matos, né? Muitas das vezes também são até espécies de frutas que a gente sabe que são mais resistentes também. A gente deixa ali para estar fazendo diminuindo o impacto, né, do agrotóxico vir para nossas propriedades, para a nossa produção. Para evitar a necessidade de elas mesmas utilizarem pesticidas, as mulheres da associação têm suas próprias técnicas. Para a gente estar amenizando, né, as pragas que surgem, né? Muitas das vezes a gente tem que trocar de produção, né? Se estiver plantando, no caso, estiver plantando alface, e aí se ela estiver sendo muito atacada, a gente já troca por uma outra variedade. Mas mudar de cultivo não é o suficiente para evitar os insetos. Juntas, as agricultoras põem na mesa todo o seu saber na criação de repelentes caseiros e naturais. Faz o mesmo processo? A gente vai pegar todo o produto e continuar a colocar aqui na garrafa. Alho, cebola. O alho, a cebola, a citronela. E então a gente vai complementar com álcool. Vira o lado do álcool. Pronto aqui. Aí nós vamos deixar ficar 24 horas, né? Ele vai ficar bem verdinho esse líquido. Eu acho que deveria ter mais esse conhecimento nas comunidades do nosso Planalto, não só do Planalto, mas da região afetada pela soja, que essa é uma saída positiva. Elas estão dando depoimento que funciona. Então, se funcionou para ela, com certeza vai estar funcionando para outras pessoas. Os repelentes naturais não afastam todos os insetos, porém, asseguram volumes de produção suficientes para suprir as necessidades das famílias. Recentemente, as mulheres da associação obtiveram novos mercados para o abastecimento das cantinas escolares da região,
graças a um programa público. Temos que nos reinventar, né? Reinventar para poder sobreviver. Porque diante dos grandes, nós somos às vezes podemos dizer que somos pequenos, mas nós não somos pequenos, não, somos enormes. Somos é grande. A união é uma estratégia que produz resultados positivos e que também é adotada por outros povos da Amazônia. A centenas de quilômetros de Santarém, em linha reta ao coração da desembocadura, as populações ribeirinhas colhem açaí para o seu próprio consumo e aquele das populações urbanas. Nesses últimos anos, estas frutinhas silvestres viraram um verdadeiro ouro negro, e desta vez trata-se de uma economia que vem da floresta viva. O açaí é hoje vendido em todo o Brasil e há pouco tempo exportado para os 4 cantos do planeta. Em 2019, foi produzido cerca de 1,5 milhão de toneladas de açaí, 6 vezes mais do que em 2009. Graças a esse sucesso, os apanhadores de açaí estão finalmente sendo reconhecidos pelo seu know-how e conseguindo melhorar a qualidade de vida dentro das suas comunidades, muitas vezes isoladas e em condições precárias. Mas essas populações, que vivem imersas na floresta e com meios muitas vezes limitados, têm medo de não conseguirem se organizar e acabarem sendo excluídas dos novos mercados. No âmbito de um projeto sobre a valorização dos saberes locais em torno dos produtos da biodiversidade, o CIRAD e seus parceiros organizam um encontro entre as pessoas que colhem e transformam o açaí nas diferentes regiões da Amazônia. Ça leur permet d'approfondir leurs connaissances sur leur activité et très souvent, ça les amène à prendre davantage d'assurance, à mieux valoriser qui ils sont et ce qu'ils font. Natalice Aldelá, que é a encarregada do projeto, está levando um grupo de jovens do setor ao encontro dos habitantes de um arquipélago de onde o açaí é exportado, apesar do isolamento geográfico. É em Macapá que começa essa longa travessia do rio Amazonas com destino ao arquipélago de Bailique. Eu sou pouco nervoso, um pouco de medo. Eu já viajei só 3 horas de viagem, mas como agora é 12, né, eu não tenho nem noção do que vai acontecer. A gente trabalha com açaí, mas em área terra firme, né? E a gente vê que aqui pra cá vai ser muito diferente. Aldrin colhe açaí há 30 anos. Ele nasceu na foz do rio Macacoari, entre Macapá e o arquipélago de Bailique. Para quem é marinheiro de primeira viagem, como a gente diz, se torna um pouco difícil. Se torna um pouco difícil para deitar, mas aí depois com o cansaço consegue sim, tranquilo. Tem que chegar lá já descansado, que é para trampar quando chegar lá. Tem muito trabalho pela frente, né? 180 quilômetros depois, surgem as Ilhas do Bailique. A beira, né, do rio é só... todo tem açaí, muito legal. Querendo experimentar o açaí daqui, né, que dizem que é o melhor açaí que tem. Parte das ilhas é coberta regularmente pelas águas, ao ritmo das marés e das estações. Este lugar é um paraíso para o açaizeiro que gosta de crescer com o pé na água e a cabeça ao sol. As comunidades tradicionais aprenderam com os pesquisadores brasileiros a fazer clareiras na floresta, derrubando algumas árvores, mas ainda conservando o equilíbrio do ecossistema e a sua biodiversidade. O objetivo é criar poços de luz, que vão permitir os açaizeiros produzirem até 10 vezes mais frutos. Abrindo a planta para o sol, ela não vai precisar crescer tão rápido
para chegar e fazer a fotossíntese dela. E enquanto a planta não gasta energia para crescer lá para cima, ela tem mais energia para ter frutos. Então, a gente vai ter uma produção mais rápida e com alguns pés que vão ficar mais baixos. Todo ano você tem que dar uma manejada que te diz, né? Vai retirando uma árvore ali que você observa que já está um pouco alto, um pouco fina, vai lá, já retira ela, porque a gente reaproveita o palmito. Se você deixar ela ficar muito velha, nem o palmito não vai prestar. Quanto mais luz, a produção é melhor e aí vocês podem ver. Quanto a sazão mais baixo, mais fácil você chega no cacho e a sua produção, você tem a capacidade, você não se cansa. O fato de reduzir os açaizeiros em alguns metros muda tudo para esses apanhadores que colhem o açaí manualmente, às vezes arriscando-se até a cair. Por curiosidade, bem barato. Temos que ter coragem e equilíbrio para subir até essa altura. Na minha área, dessa altura aí, por elas ser mais finas, já usa a vara com um gancho, sobe até na metade e tira com ele. Além delas também ser muito tortas, aí corre o perigo dela quebrar. As frutas, igualmente frágeis, devem ser expedidas o quanto antes, em no máximo 12 horas após a colheita, para serem transformadas em polpa nos ateliês mecanizados e, em seguida, exportadas. Mas no arquipélago, onde o abastecimento de eletricidade é muitas vezes falho devido à falta de infraestruturas adaptadas, moradores como Teresita Barbosa ainda recorrem à força braçal. Começa pela botação de molho, depois vai amassar, depois vai coar. Embora o açaí seja hoje em dia consumido no mundo inteiro, as suas raízes permanecem ligadas à história destas populações que sobreviveram na floresta e graças a ela. A polpa de açaí, reconhecida pelos seus valores nutritivos, alimenta essas comunidades há gerações e gerações. Quando eu estava jovem, era só assim que amassava. Eu metia o braço até no meio. Amassava para 3 famílias. E era todo dia, mas eu gostava. Eu não gostava quando eu tinha festa, que eu amassava e o cara saía, não me dava licença aí para festa. Aí eu chorava. Aí eu chorava. Bem. Tem essa graça de estar vendo até uma senhora idosa, né? Nem botou em força para amassar, fosse outro. Eu já estava quase cansado aqui. Só de ver ela fazendo o gesto. A senhora pode repetir? Pronto. Tem que mais açaí. Sensacional. Esse é o açaí natural, muito 100% natural. O açaí nunca teve valor econômico para nós aqui no Bailica, né? Há 3 anos atrás que a gente fomos já descobrindo que o açaí, a gente poderia usar ele como fonte de renda para a nossa família, né? E nós temos um terreno bastante produtivo, né? E começamos a usar ele para agariar recursos. Mas não basta somente ter bons frutos e know-how. Muitos produtores não têm nenhum contato com as fábricas que compram o açaí para exportá-lo e são obrigados a vender seus produtos a intermediários que impõem o preço deles. Quer estejam geograficamente isolados, quer tenham dificuldade em negociar, os jovens dessa viagem terão a ocasião de trocar ideias sobre como cada um se organiza para comercializar o seu açaí. A gente vai fazer um exercício onde vamos trabalhar cada um a sua própria realidade.
No meu caso é propriedade particular. Os atravessadores, eles já vão repassar para outros que nós não sabemos qual é o destino final desse açaí nosso. E eles vão ter que ganhar em cima de nós um valor para eles. Por isso que chama de atravessador. Muitas das vezes ganham mais do que vocês que produzem, Isso, de nós exatamente. que somos produtores. Para terem um maior peso na indústria, Aldrin e cerca de 100 produtores do arquipélago se juntaram e criaram uma cooperativa. Esse ano, com a cooperativa, o Bailique conseguiu elevar o preço, igualar produtores próximos ao centro, né? O açaí aqui no Rio estava 130, 140 reais. A cooperativa entrou pagando 180 a saca do açaí. E isso teve, não sei nem te dizer de quantos por cento, um aumento. Graças à ajuda financeira nacional e estrangeira, a cooperativa acaba de inaugurar o seu próprio ateliê de produção de polpa de açaí em Macapá, para eliminar o recurso dos intermediários e, desta forma, pagar um preço mais justo aos produtores. Até agora, Aldrin nunca esteve neste ateliê de processamento do seu açaí. O espaço é administrado por Ezequiel Barbosa e outros jovens do arquipélago, que aprenderam a pasteurizar o fruto por meio de um choque térmico a 85 graus Celsius, de maneira a cumprir as normas de higiene alimentar. O custo para fazer a questão do processo térmico no branqueamento é menor do que adquirir um pasteurizador, né? É muito grande o custo, somente as grandes indústrias que conseguem comprar um equipamento desse, que aí consegue fazer o processo ali em grande escala. Que aqui você faz, por exemplo, uma saca, duas latas, lá faz... De uma vez só, tonelada. Graças à engenhosidade deles e uma parceria sólida com os pesquisadores, o ateliê está agora pronto para colocar os seus produtos no mercado das grandes cidades e do país. E, quem sabe, até no exterior. Para a gente que fica lá nas nossas propriedades, no nosso território, produzindo, é uma coisa fantástica ver esse produto final aqui que vai ser exportado tanto para o comércio local como comércio internacional. Não tem palavras, né? É uma satisfação imensa. Além de conter santuários de natureza que devem, de fato, ser protegidos, a Amazônia brasileira encerra também uma diversidade de ecossistemas, de modos de vida e de relações com a terra. A nossa imersão nos seus diferentes territórios nos revelou populações dinâmicas, capazes de construir um futuro sustentável. À sua maneira, estes habitantes se enraizam em cada território e aí constroem o seu patrimônio para transmiti-lo às futuras gerações. Há muitas rotas possíveis e elas são inventadas diretamente no local, onde a ciência coopera com as populações para conciliar a preservação da biodiversidade, dos ecossistemas e a melhoria da qualidade de vida das populações.